Olá, vamos aos fatos relevantes e muitos destaques da semana entre 22 e 29 de junho de 2020, obviamente. O vídeo mais relevante da sua semana, chegando com um pouco de atraso porque eu não consegui gravar no final de semana, mas ainda em tempo de resumir e discutir os principais fatos relevantes, aqueles publicados pelos fundos com mais de 10 mil cotistas. E bastante destaque essa semana. Vamos começar aqui, vamos trabalhar, ó. Fato relevante. Primeiro, condensei, ó, reaberturas e fechamentos, refechamentos que eu chamei aqui de shoppings. Infelizmente, reabertura só tem um, em compensação, fechamento, três fundos já anunciaram, né? O HGBS, coloquei em vermelho, o HGBS anunciou fechamento do Parque Dom Pedro dia 22 de junho. O Parque Dom Pedro fica no estado de São Paulo, né? O Malls Brasil Plural, né, no dia 22/6 anunciou a reabertura do Shopping Itacaruna. Daí o HGBS no dia 25 de junho anunciou refechamento. Fecharam novamente o Shopping Goiabeiras, que fica no Mato Grosso. E o Malls no dia 29/6, segunda-feira, como eu não consegui gravar o vídeo no final de semana, já aproveitei e coloquei os fatos relevantes do dia 29. O Malls divulgou o fechamento do Parque Sul, que fica no estado do Rio de Janeiro. Então, a onda vai e vem, né, do vírus. As cidades tentam reabrir e aí vão monitorando, as coisas pioram. Praticamente todos os governadores ou prefeitos estão colocando assim critérios, parâmetros, né? Reabre, mas se chegar a tal nível de ocupação de leitos, fecha de novo, coisa do tipo. E assim a gente vai acompanhando o desenrolar dessa história toda. Bom, outro fato relevante da semana, no dia 22 de junho, o BICIFund, o BRCR11, que é administrado pelo BTG Pactual, definiu o preço e os prazos da sétima emissão de cotas. Já tinha falado dessa emissão aqui num outro fato relevante, né? E disse que o preço ainda seria definido. Então, o preço por cota vai ser R$ 84,57, mais R$ 2,06 de custos, o que leva então o preço total para R$ 86,63. Porém, o fato relevante diz que esse preço ainda pode ser alterado, tá? Bom, antes de falar da alteração, esse preço foi definido pela média do fechamento das cotas do fundo entre os dias 12 e 18/5, menos 3%. Ou seja, apuraram a média, pegaram o fechamento desses 5 pregões, apuraram a média e deram um desconto de 3%. Vai ter direito de preferência na ordem de 13,52%, né? Aquela razão. Você que tem cotas vai receber o equivalente a 13,5% em novos direitos, né? Em direitos de adquirir essas novas cotas, e também vai ter direito a sobras. Quem subscrever os direitos de subscrição, quem exercer os seus direitos, depois, caso sobre, e é bem provável que sobra, quase sempre sobra, vai ter direito também a subscrever as sobras daqueles que não exerceram os seus direitos, certo? Não vai ter negociação desse direito de subscrição, nem do direito de sobras. Você até pode ceder, aí, pode até ser oneroso, você até consegue negociar, mas não em bolsa. A transferência só via escriturador. E aí, os direitos exercidos serão convertidos em recibos de subscrição, não negociáveis até que eles passem a ser, né, até que eles se transformem em cotas, e terão direito a um rendimento pro rata, que é referente aos investimentos temporários. Caramba, o que é isso, Arthur? É o seguinte, você vai ver que tem vários outros fatos relevantes falando de emissão e com essa mesma situação. É uma oferta 476, ela é restrita só para investidores profissionais, e os cotistas podem participar, os atuais cotistas, pelo direito de preferência. E aí tem uma série de restrições a depender da situação do fundo, do, do tipo de oferta que está sendo feito, se já terminou uma oferta anterior, aquela coisa toda, mas em geral não é possível negociar essas novas cotas antes de 90 dias da sua emissão. Mas não é só esse o motivo, às vezes tem outros motivos que explicam isso. E aí o que acontece? Você tem cotas, aí você vai receber lá o direito de subscrever novas cotas. Caso você faça isso, então você recebe um recibo. Ó, você não pagou? Se você subscreveu,
Você manda lá um e-mail para sua corretora e fala, quero subscrever. E aí, no dia tal, você tem que pagar. Pagou, recebe um recibo. Só que esse recibo vem em forma de quase uma cota, né? Vai ter um código lá, você vê na sua custódia. Não é sempre assim, mas em geral, o fundo imobiliário lá, a gente está falando do BC Fund, então imagina o seguinte, BRCR 11, aí você vai ver na sua posição BRCR 12, que seriam os direitos de subscrição. Caso você subscreva, aí chegaria BRCR 13, que são os recibos de subscrição. Porém, esses finais 12, 13, nem sempre são assim. Eu já vi final 20 e alguma coisa, tá? Mas só para você entender a sequência da coisa. E por que o recibo? Não é sempre que se concede o recibo. É porque, como você percebeu nesse caso, as novas cotas elas têm um prazo aí para poder começar a ser negociados. Então você vai enxergar o seu recibo lá para ficar tranquilo, ó, subscrevi, paguei, minhas novas cotas chegaram aqui, só que ainda não pode negociar. Então não teria como deixar na sua custódia BRCR 11, uma parte que negocia, uma parte que não negocia. Então a parte que não dá para negociar vai continuar com o BRCR outro código, possivelmente 13 mais qualquer outro número, tá? Até o dia que simplesmente ele se transforma em BRCR 11 e aí pode ser negociado normalmente. E os rendimentos, afinal isso é cota ou não é cota? Bom, isso é cota, e aí o que o administrador está falando no fato relevante é que ela vai ter direito aos rendimentos pro rata referentes aos investimentos, que investimentos temporários, que é isso? Deu certo a emissão de cotas, você e vários cotistas subscreveram aquilo, depois os profissionais também, o dinheiro ele vai ficar, não vai ficar parado no caixa, ele vai imediatamente para alguma aplicação financeira, que é o que está sendo chamado de investimento temporário. Então, essas novas cotas vão receber os rendimentos só dessa parte dos investimentos temporários. Tá? Depois, comprou um novo ativo, um novo imóvel, o novo imóvel vai compor o rendimento normal do fundo. Pô, mas aí eu não vou receber? Vai, porque você já tinha as outras cotas, né? Se você exerceu seus direitos é porque você já era cotista. Então, no final das contas, você vai receber tanto das operações normais quanto das novas cotas da subscrição. Enquanto for recibo, vai ser diferente de cota, vai fazer jus só a parte do rendimento desses investimentos temporários. Quando se transformar em BRCR 11, aí é tudo igual, todas as cotas vão ter o mesmo direito. Entendido? Não é tão complicado assim. E você vai perceber que isso vai acontecer várias outras vezes. Ó, no dia 22/6, deixa eu só me certificar que eu falei. Bom, pelo jeito eu não coloquei aqui no meu PowerPoint de apoio, mas é o seguinte, novamente, esse preço que... Você deve se lembrar que no primeiro fato relevante eles definiram um preço e disseram talvez mude, talvez a gente altere para a média dos últimos 5 pregões da data tal, enfim. E isso aconteceu. Mudaram o preço anteriormente estabelecido para uma média de 5 pregões. E aí nesse fato relevante do BC Fund, ainda voltam a dizer, este preço definido, que está aqui ó, na tela, R$ 86,63, pode sofrer alteração novamente. Eles vão ver mais um período de 5 dias e decidir se vai ser a média deste que está anunciado ou se vai ser a média de outro período de 5 dias. Mas isso vai ser comunicado via fato relevante, a alteração ou a confirmação desse preço vai ser comunicado via fato relevante. Agora sim, posso seguir tranquilo que passei as informações essenciais aqui. No dia 22 de junho também, o RBR Properties, que é o RBRP11, administrado pela BRL Trust e gerido pela RBR, anunciou a aquisição do conjunto 52, fica no 5º andar lá do edifício Delta Plaza. Esse prédio já teve imóveis no HGRE, que já vendeu, né? O RBR Properties vem comprando, e uma curiosidade é que a sede da CVM em São Paulo, né, que não é a sede em si, fica no Rio de Janeiro, mas o escritório da CVM em São Paulo também fica nesse edifício Delta Plaza. Então o RBR Properties comprou mais um conjunto lá, por 2.700.000, que já foram pagos,
e ainda vai ter um investimento de R$ 2.128.980 numa reforma, numa adequação deste conjunto do quinto andar e mais em 2 conjuntos do sexto andar que já pertenciam ao fundo, né? E aí os 3 conjuntos vão ser alugados para Livance Serviços, a mesma que na semana passada a gente anunciou fato relevante do mesmo fundo, comprando um imóvel lá em Alphaville e alugando para essa empresa, que é uma empresa tipo um coworking de consultórios médicos. E a operação também foi bem semelhante lá, né? Eles anunciaram a compra do imóvel, mais um investimento em reforma e adequações, e aí, quando terminar a reforma, essa empresa prestadora de serviços vai alugar, fazer um contrato atípico por 10 anos. Então, voltando aqui, ó, vai ser firmado o contrato por 10 anos para todos os conjuntos, para os 3 conjuntos, ou seja, a Livance ela vai alugar o imóvel novo comprado e os 2 que já pertenciam ao fundo. A locação vai gerar um cap rate de 8,3% ao ano, definido depois da reforma. Então, olha que legal. Lá na semana anterior, já tinha isso no fato relevante, mas não tinha o detalhamento como está agora. E aí eu falei, olha, o que eu entendi? Pagou tanto, espera-se gastar tanto pela reforma, mas reforma é reforma. Você nunca sabe como ela termina. Pode gastar menos, pode gastar mais do que previsto. Então, seja lá quanto for o valor gasto, aí soma o que pagou pelo imóvel mais o valor da reforma e o aluguel vai ser definido a partir daí, sendo que ele tem que equivaler a X% de cap rate. Muito bem, era isso mesmo. E neste fato relevante atual, o administrador já foi lá e detalhou. Muita gente deve ter tido essa dúvida. Então, quanto que é o aluguel mensal em reais? Não se sabe ainda, mas quanto vai ser? Vai ser o custo da aquisição do imóvel, que você já viu, mais o investimento em adequação, ou seja, a reforma, soma tudo isso, multiplica por 8,3% e divide por 12. Aí vai ter o aluguel mensal. É por isso que, apesar de não saber quanto que é, o administrador já consegue afirmar no fato relevante que vai ser equivalente a um cap rate de 8,3% ao ano, certo? E isso deve levar, então, um resultado por cota de 0,09 a mais no rendimento do fundo. Ok, outro fato relevante. Dia 23 de junho, o Banestes Recebíveis Imobiliários, o BCRI, que é administrado pela BRL Trust, anunciou a sua 7ª emissão de cotas. Vai ser também uma 476, ou seja, só para profissionais. O valor total dessa emissão é de 62 milhões, 0,20, não, uns quebradinhos, 62 milhões arredondando. Vai ter direito de preferência na razão de 20,81%, acho que você já entendeu isso. Se você for cotista do fundo, você recebe mais 20,81% de direitos de subscrição. E aí você decide se quer comprar essas novas cotas ou não. Também vai haver direito a sobras para quem exercer os seus direitos. Não vai poder negociar em bolsa esses direitos, eles só podem ser cedidos via escriturador. O valor por cota vai ser de R$100. E a mesma coisa, ó, direito exercido vai ser convertido em recibo de subscrição, não negociável até que seja autorizado, até que se torne cota efetivamente, e vai ter direito ao rendimento pro rata referente ao investimento temporário. Isso eu expliquei agora há pouco no começo desse vídeo. 23 de junho também o UBS BR Offices, o RECT 11, administrado pela BRL Trust, anunciou a 5ª emissão de cotas. Você vê que o mercado está aquecido, hein? Estou falando de várias emissões aqui, fatos relevantes muito parecidos. O que está mudando? O valor total da emissão, a razão de direito de preferência e o preço da cota. Olha lá. 5ª emissão de cota, também 476, valor total de 360 milhões. Vai ter direito de preferência na razão de 54,79% e também vai dar direito a sobras. Cessão de direito só pelo escriturador, valor por cota R$100 e mesma mensagem final, ó. Direitos exercidos serão convertidos em recibos de subscrição, não negociáveis até a autorização, e terão direito a rendimento pro rata referente aos investimentos temporários. Seguindo. Outra coisa interessante, o pessoal colocou no fato relevante a destinação dos recursos. Qual será?
Pagamento de parte do saldo. Então, caso a oferta seja bem sucedida, espera-se vai entrar 300 e poucos milhões, né? Como eu falei aqui, ó. Voltar. 360 milhões. Qual vai ser a destinação desses 360 milhões? Pagamento de parte do saldo da aquisição de andares do edifício Canopus e do edifício Parque Cidade Corporate. E isso dá aproximadamente 75 milhões. 2. Uma possível aquisição de um imóvel por aproximadamente 280 milhões que deve gerar um cap rate de 8,3%. Então, o que o administrador está abrindo? Eu já tenho algo engatilhado, né? O que se fala no jargão de mercado aí, eu tenho um pipeline para esse dinheiro. Eu já tenho algo engatilhado, eu já conversei com donos de imóveis, já estou meio que apalavrado ou até às vezes opcionado, que daí coloca no papel, e se a oferta for bem sucedida, entrando o dinheiro, eu já vou fazer 1 e 2, tá? Pagar uma parte lá das aquisições anteriores e comprar um imóvel por 280 milhões, que deve dar um cap de 8,3. E ainda uma terceira opção, caso a negociação do imóvel, né, desse item 2 não prospere, aí eu estou com dinheiro e vou comprar ativos para o fundo, de acordo com a natureza, o objetivo e a política de investimentos. Bom, dia 25 de junho, Capitânia Securities 2, o CPTS 11B de bola, que é administrado pelo BTG Pactual, anunciou uma coisa interessante, assim muda pouco na sua vida, mas é bom que isso aconteça. As cotas vão migrar do mercado de balcão organizado para o mercado de bolsa, a partir do dia 1º de julho. Então significa dizer que não vai mais ser CPTS 11B. Eu falei B de bola porque é um hábito, né, para comunicar corretamente, mas esse B ele é de balcão. Quando tem B ao final do código, significa balcão organizado. E as cotas não vão mais ser negociadas no balcão organizado, e sim no mercado de bolsa. E aí não precisa mais desse Bzinho no código. Então o fundo vai passar a ser apenas CPTS 11. O que muda na prática para você que é cotista? Quase nada. Para não dizer que não muda, melhora, porque os emolumentos que você paga quando negocia, que é aquela parte que a B3 cobra, chega na sua nota de corretagem, são mais baratos no mercado de bolsa do que no mercado de balcão. Mas já é quase nada no mercado de balcão e é menos de quase nada no mercado de bolsa, né? 0,035%, uma coisa assim. O regulamento do fundo foi retificado, provavelmente já tinha no regulamento que as cotas eram negociadas em balcão, e aí foi retificado para dizer que as cotas são negociadas em bolsa. É uma diferença muito pequena na sua vida, mas é melhor. O mercado de bolsa tende a ser mais líquido, ele tem parâmetros mais justos, não quer dizer que o outro seja injusto, tá? Ele tem parâmetros mais justos, assim, mais apertadinho, certo? Se tiver um negócio, se o negócio anterior for a um valor e o próximo negócio a mais do que 3% de diferença do negócio anterior, já vai para leilão. Ele tem parâmetros critérios mais exigentes do que o mercado de balcão. Acho que encontrei a palavra aí certa para expressar isso. Então muda muito pouco na vida do investidor, mas muda para melhor. Esse pouco é para melhor. Seguindo no dia 26 de junho, o Alianza Trust Renda Imobiliária, ou Alzirão, eu não consigo chamar ele de Alianza Trust, ele anunciou a terceira emissão de cotas. Caramba, Arthur, outro fundo anunciando a emissão de cotas. Olha que mercado aquecido, né? Também uma 476, ou seja, só para profissionais, no valor total de 150 milhões. Vai ter direito de preferência, a razão vai ser 47,17%, e direito a sobras. Cessão de direitos só por meio de escriturador. Valor por cota R$ 111,21, mais custos de R$ 3,80, o que leva ao valor total de R$ 115,01. E como que definiram esse valor? Pegaram a média do valor de mercado da cota nos últimos 60 dias e deram um desconto de 5%. Os direitos exercidos serão convertidos em recibos não negociáveis até que tenha autorização e terão direito a rendimentos pro rata sobre os investimentos temporários. O que mais? Tem destinação dos recursos aqui também. A aquisição de imóveis de um pipeline, olha lá a palavra que eu acabei de falar que é um jargão no mercado financeiro, um pipeline. O que é isso? Tudo que já está opcionado, tudo que já está planejado para adquirir.
pipeline de 5 ativos em avançado estágio de negociação, sendo 4 na macro-região da cidade de São Paulo e 1 na cidade do Rio de Janeiro, locados para grandes companhias com perfil de crédito e características de contrato atípicos, aderente à política de investimento do fundo, com cap rate estimado entre 8% e 9% ao ano. Então, não tem nada fechado efetivamente, não dá para sair abrindo, mas quando ele fala que já está num estado avançado de negociação, muito provavelmente essas aquisições já estão opcionadas, certo? O fundo chega para o vendedor e fala, ó, assina aqui que eu sou a primeira opção de comprar este imóvel. E aí o vendedor vai lá, dá um prazo para isso, evidentemente. Então, durante esse prazo, ninguém pode fechar negócio antes do fundo. E aí, o fundo tem esse prazo para conseguir levantar os recursos, conseguiu, ele vai lá, exerce a opção e fala, o imóvel é meu, pelo valor que a gente já tinha colocado no papel, e o contrato de locação pelo valor que a gente tinha colocado no papel. É por isso que, embora não tenha o negócio fechado para anunciar, ele consegue passar esse tipo de informação, cap rate entre 8 e 9, porque alguns devem ter cap de 8, outros cap de 9 e assim por diante. Mais um fato relevante, no dia 26 de junho, o Rio Bravo Renda Corporativa, administrado pela Rio Bravo, anunciou, adivinha o quê? Mais uma emissão de cotas. Oitava emissão de cotas, também uma 476, valor total de 154.428. Vai ter direito de preferência, praticamente 30% essa razão, e direito a sobras. Não vai poder ceder os direitos de preferência. Arthur, por que você fica falando? Parece que é tudo igual. Não, está sendo igual. Tá? Não é que toda emissão é igual, nem toda emissão é 476, nem toda emissão, ela poderia ser uma 400. Sendo 476, às vezes é possível ceder esse direito de preferência, às vezes não é, às vezes nem tem direito de preferência. Então, por acaso, todas as emissões estão sendo praticamente no mesmo rito, vamos dizer assim, tá? Mas é importante falar isso para cada uma delas. Cada emissão é uma história nova. Então, vai ter direito de preferência e sobras, não vai poder negociar, só pode ceder. Aliás, aqui nem via escriturador. Olha lá, como sempre pode ter uma diferença entre uma coisa e outra. Não será permitido ceder direitos de preferência, sequer pelo escriturador. Valor por cota, R$ 168,00 mais 4,96 de custos, total R$ 172,96, que chegaram a esse valor utilizando a média do valor de mercado das cotas nos últimos 60 dias. Novamente, ó, direitos exercidos vão ser convertidos em recibos não negociáveis até a autorização e terão direito a rendimento pro rata sobre os investimentos temporários. Dia 29/6. Opa, falei que como eu atrasei, eu aproveitei para trazer também os fatos relevantes que saíram na segunda-feira. O Rio Bravo Renda Varejo anunciou que o fundo assinou a escritura de compra e venda de 4 imóveis adquiridos do GPA, Grupo Pão de Açúcar, em 2019. Então, fatos relevantes que eles já tinham soltado no final do ano, falando, ó, a gente assinou um compromisso de compra e venda, aí tem a due diligence, né, tem aquele prazo para verificar a documentação, um monte de adequação e tal. Então, de todos os imóveis que eles tinham anunciado, 4 passou tudo certo, negócio sacramentado. Assinaram a escritura. Então, esses agora pode-se dizer que pertencem ao fundo mesmo, tá? São os imóveis de São Paulo, capital, São Bernardo do Campo, Campinas e Guarujá. Ainda falta terminar esse processo de due diligence dos imóveis do Recife e do Distrito Federal. Bom, esses foram os fatos relevantes, mas fica aí, tem destaque, vários destaques ainda. Ó. Vamos falar de destaques? Primeiro, boletim de mercado imobiliário da B3 saiu com dados fechados do mês de maio. Já somos 848 mil investidores em fundos imobiliários. Aquilo que você já me ouviu falar várias vezes, esse número me deixa feliz porque cresce, mas inconformado de ser tão pouca gente. Mas todo mundo trabalhando, você conversando com as pessoas e explicando sobre fundo imobiliário, cada vez mais o brasileiro vai entender o quanto o fundo imobiliário pode fazer parte, vai contribuir no portfólio do investidor. Então houve um crescimento de 3,66%, já somos 848.085 investidores. Patrimônio líquido e valor de mercado dos fundos, ao final de maio, o patrimônio líquido dos fundos era 99,1, isso só os que são listados na B3, né? Ela não considera o mercado todo, porque tem aquele só da CVM.
Patrimônio líquido, então, 99,1, valor de mercado 92,7. Então, isso dá uma diferença de 6,45. Eu poderia afirmar assim, que o preço sobre o valor patrimonial médio, se considerar todos os fundos listados, está em 0,93. Então, estão negociados aí um pouquinho abaixo do patrimonial, enquanto até janeiro desse ano, lembra da alta toda de 2019, da euforia? Era o contrário, eles estavam bem acima do patrimonial. Em janeiro de 2020, o patrimônio líquido era 91,6 e o valor de mercado 107,9. E aí é assim que mesmo o mercado vai ajustando essas coisas. Mas, ainda falando deste boletim, dados de liquidez que deu uma piorada, né? Meio que esperado por causa da crise. Não que é bom, liquidez tem que crescer, quanto mais melhor, mas a gente continua com uma liquidez razoável, principalmente se comparar aos anos anteriores, né? Olha, aqui volume anual. Olha o crescimento que foi de 2018 para 2019, e agora diminuiu um pouco em relação a 2019, mas já é muito maior do que foi em 2018. Volume mensal, né? No outro gráfico do meio aí, que dá para ver que também caiu um pouco, e o volume diário, você percebe que a inclinação aqui dessa retinha que fala do número de negócios deu uma diminuída. Mas continua com uma liquidez que vai melhorar, mas que comparado ao que era já é muito melhor, né? Tem entregado cada vez mais liquidez, o que significa que cada vez mais investidores de todos os portes encontram aí a liquidez necessária para fazer os seus investimentos. Liquidez é segurança, é melhor precificação, é muito importante a gente acompanhar esse dado de liquidez. Bom, outro destaque, índice Suno 30. Então a Suno Research anunciou a criação de mais um índice de fundos imobiliários. Também mais algo que nos mostra o quanto esse mercado está aquecido, né? Ele se chama Suno 30 porque vai ser limitado a um número de 30 fundos. Os critérios de admissibilidade são 4, fazer parte do IFIX, ter mais do que um ativo, então não vai ter monoativo lá dentro, não ser FOF, tem que ser o fundo de tijolo ou fundo de papel, de CRI, mas FOF não vai entrar, e ter pago proventos nos últimos 12 meses, pelo menos um mês tem que ter distribuído rendimento. E o critério de ponderação vai ser a ponderação ingênua, tá? É um termo super normal, não é um descrédito nenhum. Ponderação ingênua é aquela que pondera tudo igual, né? O 1 sobre X. Então o fundo vai ter 30 fundos, desculpa, o índice vai ter 30 fundos, como que pondera? 1 sobre X, pega lá 100%, divide por 30 e aí dá a ponderação. Vai ser igual, a participação de todos os fundos na carteira vai ser igual. Então cada fundo vai ter 3,33% de participação nessa carteira, certo? O que mais? Aí tem lá aqueles backtests, né? Se o índice já existisse, como que seria a comparação dele com o CDI, com o IFIX? Nos últimos 6 meses esse índice teria caído 9,61 contra 9,69 do IFIX e o CDI positivo sempre, né? E o Ibovespa 18,5. Em um ano teria um retorno positivo de 10,2, vou comparar só com o IFIX aqui, contra 7,26 do IFIX. Em 2 anos, 42,10 contra 33,05 do IFIX. Em 5 anos, 99,35 contra 91 e 92 do IFIX e assim por diante. Tem mais uma aqui com um gráfico, isso que a gente estava vendo em tabela, agora aqui mostrado de maneira gráfica. O índice Suno está em vermelho nesse gráfico e o IFIX está em preto no gráfico. Bom, se você se lembra, no vídeo de fatos relevantes da semana passada eu falei da criação de índices também pela XP e já tinha falado do Banco Inter. Então mais um índice chegando. É bom, mostra o mercado aquecido, né? Mostra que está bastante gente pensando outras maneiras de deixá-lo mais líquido, mais dinâmico. Como eu comentei semana passada, custa caro fazer índice, ninguém faz isso de graça. Provavelmente cada índice novo anunciado vem com uma intenção em seguida de anunciar um fundo que o replique, um fundo de gestão passiva. Os índices da XP, você deve se lembrar, eles são limitados a 40 fundos imobiliários, esse da Suno a 30. Então qual é a diferença em relação ao IFIX? Você percebe que o retorno, a volatilidade é bem próxima, né? Muito bem colada. Qual a diferença? É a replicabilidade.
Um índice que tem 30 fundos ou um índice que tem 40, como o da XP, ele é replicável. O IFIX ele tá teórico demais, totalmente teórico, praticamente irreplicável, tem mais de 100 fundos lá. Boa parte dos fundos lá do final não tem liquidez nenhuma, não é possível um gestor replicar aquele índice. Já então o da XP, o da Suno, do Banco Inter são replicáveis. Agora, o lado bom está tendo um monte, então você vê como esse mercado está pujante, mas muito provavelmente nem todos vão pegar, sabe aquela história do que pega? É feito o lançamento, mas começa a ter muito também, muita coisa. Um índice, pensa na bolsa. Qual que é o índice da bolsa? É o Ibovespa. Vem na sua cabeça assim, pá! Então, imagina se tivesse 20 índices de bolsa parecidos. Tem mais de 20 índices de ações, tá? Mas índices setoriais com outros critérios. Agora, vamos pensar um índice amplo como a Ibovespa ou como o IFIX. Se tiver 5, 6, 7 índices amplos, é muita coisa, começa a dispersar e o mercado vai eleger o seu, né? Talvez seja o índice Suno 30, talvez seja os da XP, talvez seja do Banco Inter, talvez ainda um outro que vá aparecer, mas é ótimo que isso esteja acontecendo, né? Cada vez mais gente pensando em soluções dinâmicas para o mercado de fundos imobiliários. Outro destaque aqui da semana, a revista Buildings, que se você não conhece, conheça, procure na internet, procure nas redes sociais, anunciou aqui uma prévia do segundo trimestre de 2020. Prévia ainda, não tem dados totalmente fechados, certo? Mas é do mercado AAA, mercado de escritórios de alto padrão na cidade de São Paulo. E aí já dá para a gente ter uma ideia do efeito da pandemia. Ó, número de edifícios aumentou um pouco, ou seja, teve mais entrega, estoque total também aumentou, estoque ocupado aumentou, segundo a prévia prévia do segundo TRI de 2020. Estoque vago aumentou, claro que aumentou, a vacância está aumentando. Ó, tinha 464 mil metros quadrados na primeira prévia, isso, no primeiro TRI de 2020, e aí no segundo TRI, que ainda não fechou, mas está quase fechando, então em 3 meses aumentou a vacância de 464 mil metros quadrados vagos para 525 mil metros quadrados vagos. A vacância média aí dos escritórios de alto padrão sobe de 11,7 para 13,01. Evidente que não dava para esperar coisa diferente. Assim, não, a vacância diminuiu, os preços subiram. Mas no meio de tudo isso que a gente está passando, no meio dessa crise toda, me parece até um dado que não é tão ruim assim. Vamos acompanhar o fechamento, além da Buildings, muitas outras consultorias também vão trazer esses dados, pode ter uma diferença por metodologia de um e outro, e com certeza eu vou conversar com o pessoal das consultorias para a gente entender a inteligência por trás dos números. Mas é isso, a gente tem que acompanhar, sabendo que a crise vai bater, né, da saúde vai reverberar na economia, e torcer para que o impacto não seja tão grande assim. E para quem acha que vai acabar escritório por causa de home office, pelo menos nesse trimestre não acabou. Então, eu estou sendo irônico porque eu tenho absoluta certeza que isso não vai acontecer. Está gravado e você pode me cobrar mais para frente. Legal. Acabou ficando um vídeo comprido porque, além de vários fatos relevantes, teve também vários destaques. Para a gente terminar aqui, ó, te falar da entrevista que fiz com o pessoal da Rio Bravo na sexta-feira anterior, ficou muito legal. E a gente falou de alguns fundos da Rio Bravo aqui nos fatos relevantes, inclusive. Assista, eu vou deixar link, tá, para essa entrevista. Assista no meu canal. Também compartilhe esse vídeo. E agora, falando de tanto fato relevante, falando de direito de subscrição e recibo, eu me lembrei de um outro vídeo que eu fiz já há algum tempo, explicando essas diferenças, direitos, recibos e tal. Então vou colocar link aqui também para te lembrar de ver lá com mais detalhes como funciona tudo isso. Era isso, chega por essa semana, bastante notícia, bastante destaque. Agradeço mais uma vez pela sua parceria, pela sua companhia e nos vemos na semana que vem com mais fatos relevantes. Obrigado e um grande abraço.